Olá pessoal, começamos agora a aula número 3 sobre a Lei número 8.429/92, a lei que fala sobre a improbidade administrativa, e agora entramos no capítulo 3, que vai falar das penas. Então, no capítulo anterior, no capítulo 2, a gente falou quais eram os atos de improbidade administrativa, explicou cada ato detalhadamente, e agora entramos então no capítulo 3, que vai falar quais são as penas atribuídas a cada ato. E aí, então começamos pelo artigo 12 do capítulo 3, que diz que, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às combinações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Então, independentemente de outras sanções aí penais que podem ser aplicadas a esse agente público, o que é disposto aqui nas penalidades da Lei 8429 vai ser aplicado a esse agente de qualquer forma, seja de forma isolada ou cumulativa, mas vai sim ser aplicada essa lei aí, as penalidades dessa lei àquele agente público que cometeu um ato de improbidade. E aí o inciso 1 do artigo 12 diz que, na hipótese do artigo 9º, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, ressarcimento integral do dano, quando houver perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos, pagamento de multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 anos. Então, pessoal, todas essas combinações que foram citadas aqui no inciso 1 estão relacionadas ao caso de infração, no que é disposto no artigo 9, na hipótese do artigo 9. E o artigo 9 ele se trata de enriquecimento ilícito, como a gente viu nas aulas passadas. Então, no caso de enriquecimento ilícito, vai ter essa série de penas aqui que vão ser aplicadas ao agente que cometeu esse ato improbo, Então, é o seguinte, pessoal, não se assuste quanto a decorar isso que está, todas essas penalidades que estão dispostas aqui no inciso 1 e também nos outros incisos que vocês vão ver, porque aqui na leitura da lei seca, como a gente está lendo aqui, pode parecer um pouco confuso, mas eu elaborei um quadro explicativo, que aí vai separar os prazos aí de maneira que fique mais fácil de você decorar e mais fácil de você lembrar na hora da prova. E também a gente vai resolver questões para poder fixar mais esses prazos, fixar mais quais são essas penalidades, para que na hora da prova você esteja 100% convicto de quais são os prazos e as respostas certas, tá? E aí a gente passa para a leitura do inciso 2, que agora vai falar da hipótese do artigo 10, que se trata aí do ato de improbidade e do prejuízo ao erário, tá? Então, pessoal, e o quadro explicativo que eu citei, eu vou colocar aqui no final da aula, depois da leitura da lei, para que a gente possa assimilar, tá? E aí o inciso 2 diz o seguinte, que na hipótese do artigo 10, que é prejuízo ao erário, ressarcimento integral do dano, perda dos bens, ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer essa circunstância, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos, pagamento de multa civil de até 2 vezes o valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 5 anos. Então, essas são as combinações para o ato de prejuízo ao erário, que está relacionado aí, que está descrito no artigo 10. E aí o inciso 3 diz que na hipótese do artigo 11, que são os atos que atentam contra os princípios da administração pública, diz que ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa civil de até 100 vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente,
ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 3 anos. Lembrando novamente, pessoal, que esse inciso 3 aqui é relacionado aí aos atos que atentam contra a publicidade, contra os princípios da administração pública, tá? E aí então passamos para o inciso 4, que fala da concessão indevida de benefício financeiro ou tributário, que diz o seguinte: na hipótese prevista no artigo 10, no artigo 10A, perda da função pública, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8 anos e multa civil de até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário concedido. Tá? E aí o parágrafo único acrescentado que diz que na fixação das penas previstas nessa lei, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. E aí a lei traz esse adendo aqui para o âmbito aí do juiz, daquilo que o juiz levará em conta na hora aí de tomar a sua decisão. Tá? E aí vamos para a explicação dos quadros que eu citei no começo da aula. Então eu separei em 2 quadros aqui, pessoal, para que vocês possam gravar esse assunto, né, gravar essas penalidades. Esse primeiro quadro aqui eu separei todas aquelas penalidades, né, da lei de improbidade que não envolvem prazos, tá? Todas as penalidades que foram citadas aí nos artigos, no artigo 12, né, nos incisos que eu li. Todas as penalidades estão dispostas aqui, vão estar dispostas aqui nesses 2 quadros. E aí, nesse primeiro quadro aqui que eu separei, são aquelas penalidades que não envolvem prazo, tá? No caso do artigo 9 de enriquecimento ilícito aqui, a gente vai ter a perda de bens, tá? A perda da função pública, assim que for constatado e transitado e julgado o caso de enriquecimento ilícito, né? O ato de enriquecimento ilícito, que é um ato improbo, vai ocorrer a perda de bens, a perda da função pública e esse agente público vai ter que ressarcir ao erário. Tá? Então essas são as combinações que de uma forma geral, né, que não envolve nenhum prazo, que vão ser atribuídas aí ao caso de enriquecimento ilícito. O artigo 10, que é o caso de prejuízo ao erário, é exatamente a mesma coisa até essa parte aqui do quadro. Tá? Então vai haver a perda de bens, vai haver a perda da função e aí vai haver também ressarcimento ao erário. Tá bom? E aí, as penalidades para o artigo 11 são aqueles atos que atentam contra os princípios da administração pública, tá? As penalidades trazem aqui, a perda de bens não vai ocorrer, a lei não cita perda de bens ali nas cominações, mas cita perda da função pública e ressarcimento ao erário aí em caso de dano, tá? Então, a lei não cita perda de bens, porém cita a perda da função e ressarcimento ao erário. E aí o novo ato, né, considerado aí o ato de concessão indevida de benefício financeiro ou tributário, né, não cita perda de bens, né, mas cita perda da função pública, mas também não cita ressarcimento ao erário. Cita apenas perda da função pública, e é importante que você decore esse quadro, tá, pessoal? Reveja inúmeras vezes aí, faça aí mapas mentais para poder realmente memorizar esse quadro, para na hora da prova você não ter nenhum problema quanto à resolução das questões. E aí a gente vai passar para o segundo quadro, pessoal. E aqui já estão destacadas, né, as penalidades que envolvem prazos, né, e valores aí específicos. Tá? Em relação ao artigo 9º, que se trata do enriquecimento ilícito, aí vai haver suspensão dos direitos políticos, né, no prazo aí de 8 a 10 anos. Vai haver também multa até 3 vezes o valor do dano causado à administração pública, né, que ensejaram no enriquecimento ilícito desse agente público ou de um terceiro, né, que também seja enquadrado pela lei de improbidade, e a proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos. Essa proibição de contratar e receber benefícios, né, vai ser aí no período de 10 anos. Toda essa coluna aqui, pessoal, está relacionada né, aí ao ato de enriquecimento ilícito, tá? Essas são as penalidades que envolvem valores e prazos específicos. E aí o artigo 10 traz aqui prejuízo ao erário.
Então a gente vai ter aqui suspensão dos direitos políticos, né, de 5 a 8 anos, multa até 2 vezes o valor do dano causado à administração pública e proibição de contratar aí no prazo de 5 anos. Então você percebe nessa coluna que trata das penalidades relacionadas a prejuízo ao erário, uma suavização, né, em relação às penalidades que estão relacionadas aí, né, atribuídas ao enriquecimento ilícito. Então é muito maior, né, é considerado um ato de improbidade mais grave do que um ato de prejuízo ao erário. Então, por isso, as penas de enriquecimento ilícito são maiores, tá? E aí, o artigo 11, né, que são aqueles atos que atentam contra a administração pública, vai haver aí a suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, multa de até 100 vezes a remuneração do agente. E aí, pessoal, fica difícil, muitas vezes, mensurar qual foi o valor do dano causado à administração pública, né? Então, por isso coloca essa multa de até 100 vezes a remuneração do agente, porque como fica difícil mensurar qual foi o dano causado e precisa ter um limite aí para que esse agente receba essa multa, né? Então, é até 100 vezes a remuneração do agente, no caso de atos que atentam contra a administração pública, fica fixada essa multa aqui de até 100 vezes, tá, pessoal? É muito importante você perceber aqui que tem a palavra até. Não necessariamente vai ser 100 vezes, tá? Pode ser aí no valor aí de uma vez a remuneração do agente até 100 vezes, tá bom? E aí a proibição de contratar vai ser aí no prazo de 3 anos. E aí o artigo 10A, né, que é a concessão indevida de benefício financeiro ou tributário, né, vai ser aí 5 a 8 anos, aí vai haver a suspensão dos direitos políticos, né, vai haver também multa até 3 vezes o valor concedido, né, aquele valor concedido aí, seja de benefício financeiro ou tributário, vai haver a multa, né, e aí a lei não dispõe sobre proibição de contratar. Tá bom? A lei não diz nada quanto à proibição de contratar. E aí, então, são esses os dois quadros, né? Um que tem valores específicos, outro que não tem valores específicos, e sim punições aí de uma forma geral, né? Penalidades aí de uma forma geral. E aí vale ressaltar para vocês, pessoal, a importância da memorização desses prazos e valores aqui específicos, tanto desse quadro como do outro quadro anterior que a gente estava vendo. Tá? É muito importante a memorização dessas penalidades, né? E o discernimento das diferentes penalidades para que na hora da prova você não se confunda. A banca vai tentar te confundir em relação a prazos e valores, né? Vai tentar te confundir colocando uma penalidade que seria de um ato para outro ato. Então é muito importante você estar muito bem treinado, muito bem com muito discernimento, né? Aí de cada pena e para qual ato deve ser atribuída cada pena, tá bom? E agora vamos para a resolução da questão, pessoal, que a gente tinha comentado, né, que resolveríamos questões, e é uma questão da FCC, tá? Para o cargo de analista judiciário aí no TRE de Alagoas. E aí o enunciado diz que, dentre as penalidades previstas na Lei 8.429/92, para o administrador público que pratica ato de improbidade administrativas, não se inclui. Então a gente vai procurar aqui, dentre as alternativas agora, uma penalidade, né, que não está incluída aí naquele rol que a gente viu das penalidades aplicadas aí ao agente público. Começando então pela letra A letra A, alternativa A, diz que suspensão dos direitos políticos e o pagamento de multa civil. Suspensão dos direitos políticos e pagamento de multa são sim penalidades previstas aí para aquele que comete ato de improbidade administrativa. Então a gente já retira essa questão porque a gente quer uma penalidade que não está inclusa no rol de penalidades referentes à Lei 8.429/92, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Então, suspensão dos direitos políticos e multa civil estão previstos, então a gente já retira essa alternativa aqui. Passamos para a letra B. A letra B diz que a perda dos bens acrescidos ilicitamente ao patrimônio e o ressarcimento integral do dano. Perda de bens e ressarcimento do dano são sim
penalidades, né, previstas aí no rol de penalidades referente à lei de improbidade. Então a gente já retira essa letra B porque não queremos ela. A gente quer algumas penalidades, né, que não estão previstas. A letra C fala da perda da função pública e a proibição de contratar com o poder público. Perda da função e proibição de contratar são penalidades previstas aí no rol de penalidades referente à improbidade administrativa. A gente já tira a letra C também. Letra D, reclusão e detenção. Opa, reclusão e detenção a gente não viu nos quadros, né? A gente não viu pena de reclusão nem de detenção. Vamos passar para a próxima. A letra E fala aqui da proibição de receber benefícios do poder público e incentivos fiscais. A proibição de receber benefício, né, tudo relacionado à lei de concessão, né, a lei de concessão indevida de benefícios financeiros e tributários, a proibição de receber benefício do poder público e incentivos fiscais está previsto também, a gente viu lá na letra da lei. Então a gente já tira aqui a letra E também, e a alternativa que mais se enquadra aqui no que o enunciado pede, o enunciado procura, né, uma penalidade que não está prevista no rol de penalidades da Lei 8.429, e a alternativa que mais se enquadra é a letra D de dado. Agora vamos passar para a próxima questão, pessoal. É uma questão da VUNESP, pessoal, que a gente vai resolver, aplicada aí na prova para o cargo de escrevente técnico judiciário do TJ de São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, no ano de 2017. O TJ de São Paulo, né, que é muito concorrido à prova para esse cargo aí de escrevente técnico judiciário. E vocês vão ver que, quanto à Lei 8.429, é uma lei que vocês não vão encontrar muita dificuldade se vocês estudarem muito bem essa lei, estudarem a fundo, resolverem exercícios. Você vai ver que mesmo para o TJ, um cargo tão concorrido, dá para resolver sim com tranquilidade, caso você tenha estudado. E aí o enunciado diz que assinale a alternativa que corretamente discorre sobre as penas previstas na lei de improbidade administrativa. E a letra A diz que, no caso de condenação por ato de improbidade administrativa decorrente de concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário, não cabe a aplicação de pena de perda da função pública. Ou seja, pessoal, vamos voltar lá no quadro. O ato de concessão indevida de benefício financeiro ou tributário, está previsto aqui a penalidade de perda da função pública. A gente vê aqui a penalidade de perda da função pública aqui sendo exposta aqui. Então a gente já sabe que essa alternativa é mentirosa, é uma alternativa incorreta, porque aqui ela fala que decorrente de concessão não cabe essa penalidade. Então está errada essa afirmação, né? Porque cabe sim, a gente viu lá no quadro explicativo que eu elaborei, justamente para a gente poder gravar para resolver questões em prova. Então a gente já tira essa alternativa. Passamos para a letra B. A letra B traz que a aplicação das penas previstas na lei de improbidade administrativa impede a aplicação das demais sanções penais, civis e administrativas previstas em legislação específica. A gente viu lá na letra da lei, né, pessoal, logo no começo da leitura, que a lei de improbidade administrativa não impede a aplicação de outras sanções penais. Eu até ressaltei isso na leitura do artigo. Então está errada, tá, essa afirmação. A lei de improbidade não impede outras sanções penais. Então a gente já anula aqui a letra B. E a letra C diz que na fixação das penas previstas na lei de improbidade administrativa, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. Opa, lembra do parágrafo único lá que a gente leu, pessoal? Deixa eu ver se eu encontro ele aqui, porque aí eu já mostro para vocês. Do parágrafo único que a gente leu, né? Aqui. Olha, vamos ler novamente esse parágrafo único, tá? Na fixação das penas previstas nesta lei, o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.
Então, voltamos lá na questão agora. Esse é o parágrafo único, tá? Do artigo 12. E agora a gente volta lá na questão C. Na fixação das penas, na lei de improbidade administrativa, o juiz levará em conta exatamente, copiou e colou, né, pessoal? Exatamente o que está lá no parágrafo 12. Então, está correta a letra C, né? Então, a gente já encontrou a alternativa correta aqui. Já encontramos a alternativa correta já na letra C. E aí, então, vamos ler só a letra D para ver o que tinha, né? A letra D diz que a pena de proibição de contratar com o poder público, receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, terá o prazo máximo de 2 anos. E a gente vê que não. A pena de proibição de contratar chega a ter, aqui pessoal, chega até a 10 anos aqui no caso de enriquecimento ilícito. Então não é prazo máximo de 2 anos e assim até 10 anos aqui, como a gente vê aqui no caso de enriquecimento ilícito. Então está errada essa afirmação na letra D. A alternativa D está errada, tá? Então já marcamos aqui. A alternativa E traz que as penas previstas na lei de improbidade, as penas previstas na lei de improbidade administrativa deverão ser aplicadas cumulativamente, exceto quando se tratar de ato de improbidade administrativa que atente contra os princípios da administração pública. Então ela está falando aqui que as penas previstas, né, de lei de improbidade administrativa deverão ser aplicadas cumulativamente. Até aí correto, é isso mesmo. Exceto quando se tratar do ato, né, de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública. Aí já está errado, pessoal. A letra da lei não exclui nenhum ato, né? Quando fala que os atos, as penas devem ser aplicadas aí de forma cumulativa, não exclui nenhum ato aí dessa penalidade, né? Então a gente já considera como errada também, porque não tem exceção de nenhum ato, né? Então a gente já considera essa alternativa como errada também, tá? Então já tiramos aqui a letra E também. Então a alternativa correta é a letra C, tá? De casa. E encerramos por aqui essa aula de hoje respondendo essas duas questões finais aí para fixação. Lembrando que eu também posteriormente postarei aqui no canal aulas resolvendo questões em referente a essa lei aí de improbidade administrativa. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Assista também as próximas aulas de lei de improbidade administrativa na playlist. É só acessar a playlist aqui no canal que você vai poder acessar todas as aulas aí na ordem correta, tá? Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Se inscreva no canal e deixe seu gostei também. Tchau, tchau.